Olá, eu sou a Babita. Eu sou a Joana. Bem-vindos Bem-vindos às às Boss Boss Talks. Talks. Bem-vindos a mais uma edição das Boss Talks, desta vez com o tema condições versus problemas. Nós temos aqui um grave problema, que é a Babita agora decidiu que é inverno, já viram? Eu estou aqui com uma blusinha fresca e esta artista com esta camisola desta maneira. Que Não é um insano é! problema, é uma condição, tá? É mesmo a puxar o inverno. Hoje pus toda a minha roupa de inverno a lavar, que é para estar para atrair. Amanhã já vai chover, estou muito contente. Olha, vou-te dar uma dica. Faz sempre isso no final do verão, ainda naqueles dias quentes, porque as camisolas grossas quando são Yeah. lavadas e O postas sol é ao sol, diferente. o sol é Yeah. diferente. Yeah. O sol é Então, diferente. todos os meus casacos, camisolas, tudo que é roupa de inverno, eu lavo ali numa altura de. Lavei em agosto, por exemplo. Yeah. Devia ter Ah, feito isso. verão. Yeah. Sempre a aprender nas Boss Talks. É isto, malta. Boa semana para todos. Bora lá. Então, o objetivo do episódio de hoje é ajudar os nossos fãs, que eu costumo dizer. Eu odeio que a Joana diga isto, malta, a sério. Ajudar os nossos fãs a deixarem de tratar problemas como condições, que é quando eu me vitimizo, e condições como problemas, que é quando eu luto contra uma coisa que eu não consigo mudar, e isso não tem lógica. Então, nós vamos mostrar como é que nós conseguimos deixar de fazer uma coisa ou outra, deixar de nos vitimizarmos e deixarmos de bater no ceguinho numa coisa que não vai mudar. Yeah. Sim, sim, porque eu sinto que, e nós decidimos falar sobre isto, exatamente porque há muitas pessoas presas, em situações que literalmente não mudam, ou seja, a sofrer por condições, e a ignorar, ou seja, por outro lado, ou seja, estão presas em condições e por outro lado, a ignorar coisas que são problemas que dá para resolver. Ou seja, parece que está tudo um bocado muito trocado. E para quem está a pensar, ok, mas não é literalmente a mesma coisa. Isto foi agora o meu aparelho. Falei mesmo à espinha de massa, agora foi o meu aparelho. Nem reparei. Mas eu reparei. Às vezes a malta repara. Mas o que eu estava a dizer, quando nós percebemos a diferença entre um e outro, as nossas decisões, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso foco muda completamente. Aliás, eu estava a pensar, a primeira vez que eu ouvi falar disto, eu acho que foi o peixe, não foi? Quando eu ouvi esse conceito pela primeira vez. O que é uma, Eu fui, o comigo que é uma foi, condição, o que é um problema. Foi a primeira vez exatamente. que eu refleti sobre isto. Mas então, focando no que é condição e que é problema, Joana Cerqueira Soares, Exatamente. Eu estava aqui só a verificar a gravação para ver se estava tudo direitinho. Não sei se vai ficar, mas acho que sim. porquê? Não Ah, estava a gravar? não, estava. Está tudo ok. Está tudo ok. Vamos só fazer uma resinha para não deitar isto fora. Yeah. Sim, porque, ou seja, é muito comum ver pessoas a tentar resolver o que não tem solução, não é? Estão ali a bater no ceguinho, a tentar resolver o que não tem solução e a desistir simplesmente daquilo que efetivamente tem solução. É assim e pronto. E na verdade não é. Portanto, na prática, qual é que é a diferença? Uma condição é um facto de vida, é algo que não tem solução, não é. Não há nada que tu possas fazer para mudar isso. Portanto, pode ser doloroso, mas é o que é, não é? Por exemplo, nós lembramos-nos do tema da semana passada porque estávamos a falar sobre o valor do tempo, e acho que foi o falecimento da avó da Babita, uma cena assim. E eu lembrei-me de falar sobre isto. Por exemplo, esse caso em específico é sem dúvida uma condição, portanto, não tem uma solução. Simplesmente não vale a pena estar ali a chover no molhado porque nada nem ninguém vai conseguir voltar com o tempo atrás nem voltar com a pessoa à vida. Tipo, não dá. Portanto, é um facto de vida, por muito doloroso que seja, não dá para mudar. Enquanto que o problema, por outro lado, é algo que tem solução, ou seja, é algo que nós podemos agir, que nós podemos mudar, que nós podemos resolver, que nós podemos fazer diferente. Ok? Por exemplo, ainda há bocado nós estávamos a lembrar de exemplos como: mas eu não tenho muito jeito, mas eu não comunico muito bem, mas eu sou assim. Isso estão a tratar uma característica vossa como se fosse uma condição, mas na verdade é um problema. Porquê? Porque tem solução, porque dá para melhorar. Eu já vi imensas pessoas que não tinham jeito a passar a ter jeito, pessoas a não comunicar e começar a comunicar. Já vi N coisas a acontecerem porque é um músculo que pode ser trabalhado. Portanto, claramente não é uma condição.
Yeah. Portanto, é isso. Portanto, exemplos concretos. Tal e qual como eu estava a dizer, alguém morreu, é uma condição, não é? Tu não podes mudar isso. No entanto, podes decidir como é que vais lidar com essa dor. Yeah. E isso já é um problema, não é? Ou seja, a condição, o facto em si, não dá para mudar. No entanto, eu posso mudar como agir face a isso. Ter filhos. Eu tenho filhos. Vamos imaginar, é uma condição. Eu não posso amanhã acordar e dizer, ok, eu não quero ter filhos. Não dá, é uma condição. No entanto, eu posso organizar-me e criar soluções e cavar o poço antes de ter sede, etc. Ou cavar o poço enquanto já estiver com sede, mas lutar para eu ter mais tempo, para eu ter mais equilíbrio, independentemente de eu ter filhos. Portanto, não usar como uma desculpa. No entanto, é uma condição que eu não consigo alterar. Salário mínimo em Portugal. É uma condição, é um problema. É uma condição. Eu não consigo mudar o salário mínimo em Portugal. No entanto, é um problema se eu ganhar o salário mínimo em Portugal, porque se Yeah. depende de mim eu alterar essa realidade. Portanto, eu posso procurar uma forma de aumentar o meu rendimento, desenvolver e criar algo que não seja para só e apenas o salário mínimo. A falta de tempo, muitas das vezes, é um problema, não é uma condição. Porquê? Porque eu posso me organizar, eu posso passar a delegar, eu posso dizer que não a determinadas coisas. Por isso, isto é um problema, não é uma condição. Ok? Até Perceberam a porque diferença? Até porque o tempo, deixa-me só interromper nesta cena, que Aham. é, até porque o tempo, tu disseste isso uma vez e verificou-me sempre, que é, o tempo é a coisa mais justa que existe, que é toda a gente tem 24 horas, o Elon Musk tem 24 horas, as mesmas que nós temos. Até Talvez as mesmo quando dele. tens 25, como foi no sábado. Yeah, para mim foi bem importante. Eu achei que estava a dar em maluca. Eu cheguei a casa e pensei, eu vou dormir bem pouco. E depois passou uma hora para trás e eu, afinal estou a chegar mais cedo. Mas não. É, é, Mas sim, e até mesmo aquilo que tu estavas a dizer, porque imagina, aquilo lá atrás, de as pessoas não terem jeito para comunicar. Eu, por acaso, hoje de manhã tive uma conversa sobre isso, porque lá está, a razão pela qual nós somos de determinada maneira vem muito da forma de como nós somos educados, não é? E, ou seja, imagina, tu com 6 anos não tens a cena de olha, pai, estás-me a educar mal, né? Porque tu não tens essa consciência. Ou seja, tu agora consegues ver o que é que os teus pais te educaram bem, ou não. Mas, por muito que seja aquela cena de mas a minha família é assim, a minha família educou-me para eu não saber comunicar bem, certo, isso é uma condição, mas a maneira como tu vais lidar com isso agora, não é? É um problema. Porque, certo, passado, quando tu és criança, né, imatura, adolescente, não tens essa noção do que é o certo, o que é o errado. Ou até mesmo uma coisa mais grave, de famílias super disfuncionais, que tipo, o pai bate na mãe, cenas assim, drogas e não sei o quê. Porque eu não tenho culpa de ter nascido numa família onde são drogados e alcoólicos. Certo, isso é uma condição. Tu nasceste naquela família. Mas é problema teu mudar. É tipo, é literalmente isso. E não estamos a dizer, e a Joana disse da questão de ser doloroso, não estamos a dizer que não é doloroso. Claro que uma pessoa que tenha nascido num lar com muito mais amor, à partida vai ser, né? Vai ter menos desafios, né? Do que é. se calhar uma pessoa que, pelo menos no início, do que se calhar uma pessoa que nasceu num lar disfuncional, né? O que não significa que a pessoa que nasceu num lar disfuncional não tenha uma vida melhor do que a outra. Porquê? Porque tem a ver com a maneira como as pessoas reagem. Exatamente, exatamente. Literalmente. Então, o que nós devemos focar é perceber o que é que está no meu controle. E é aqui que a malta não gosta, né? Que é tipo, o quê? Estás a dizer? Então eu nasci assim, eu nasci numa família pobre e isso é um problema porque eu posso ter mais dinheiro. É exatamente isso que nós estamos a dizer. Que é essa parte que a malta não gosta, né? Que é o, a responsabilidade, né? Então, mas acima de tudo é isto. Ou seja, se nós podemos fazer alguma coisa é um problema. E malta, há muitas mais coisas que nós podemos fazer do que aquelas que nós achamos. Até mesmo estava a pensar agora de saúde, tipo, por exemplo, uma pessoa tem cancro, isso é uma condição, mas a pessoa pode procurar por soluções para o cancro. Ou seja, não é tipo, tenho cancro e agora vou bater madeira, tenho cancro e agora vou continuar assim. Não, é como é que a pessoa vai reagir a seguir a isso? Há muitas pessoas com doenças incuráveis, que estou a dar uma cena mais forte porque eu sei que exemplos do dia a dia também são importantes, mas às vezes é nestas cenas fortes que depois nós aplicamos para o nosso dia a dia. Se uma pessoa que tem uma doença incurável se curou, imaginem que ela ficava no eu tenho uma doença incurável e pronto, como eu sei que algumas pessoas ficam. Ou seja, eu acredito mesmo que
fogo, há mesmo muitas mais coisas que nós controlamos. Mas voltando, se tu podes fazer alguma coisa é um problema, se tu não podes é uma condição. E lutar contra uma condição literalmente só te desgasta, só te vai deixar frustrado. É mesmo isso, é aquele sentimento de frustração de não sair dali. Nós vemos isso constantemente. Tipo, a malta está sempre a reclamar do país, dos políticos, do clima, do chefe. Ai, porque hoje estou mais triste porque está mau tempo. Oh, caraças. Tu não mudas o tempo, né? Tipo, Yeah. o que é que vais fazer com isso? Sim, eu também fico um bocado mais coisa, mas bora, mete música, faz alguma coisa. Isso é literalmente uma condição. E se nós tivermos, e tu vês, não é? Nós vemos sempre pessoas, eu acho que é cultural do nosso país a malta reclamar. Eu acho que as pessoas já nasceram mesmo tipo para reclamar. Se nós estamos constantemente nisso, a malta fica frustrada. Tipo, as pessoas que conseguem estar um dia inteiro, uma noite inteira, num jantar de família ou com amigos a reclamar do país, sendo Yeah. que não podem mudar. No máximo, a única coisa que podem mudar é o voto. É tipo, é a única coisa, é o momento de 4 em 4 anos onde podem mudar alguma coisa. Ou então pessoas, como estavas a dizer, que dizem, ah, eu não consigo ter tempo para nada. Na verdade, isso é um problema, não é? Porque a pessoa consegue ter. A cena do quando me dizem, ah, porque eu não posso porque eu tenho um trabalho, porque tenho trabalho neste dia. Não, isso é um problema. Tipo, tu consegues solucionar. Não significa que vás despedir de um momento para o outro para isso, mas mais uma vez, há muitas coisas que estão mais no nosso controlo do que aquilo que nós achamos. Outra coisa, o meu negócio não cresce porque ninguém me apoia. É uma desculpa, literalmente. É uma desculpa, nem é um problema Yeah. condição, é uma desculpa, né? É outro. Condições versus problemas versus desculpas. É uma desculpa baseada numa condição, quando na verdade o problema é muito mais a falta de consistência da pessoa, de comunicação ou de estratégia, ou do que quer que seja. Tipo, ah, ninguém me apoia. Não, tipo, até mesmo, por exemplo, naquela cena de, porque as pessoas à minha volta não me apoiam. Certo, mas tu podes escolher quem é que são as pessoas à tua volta. Ou seja, está muito mais no nosso controlo do Yeah. que aquilo que nós achamos. Mas muito mais. E já agora, nós batemos sempre nesta tecla, mas é verdade. Estarem com pessoas que têm consciência disso e que vos ajudam para resolver esse problema, hum, vai-vos ajudar muito na vida. É literalmente isso. Vai-vos dar muito mais paz. Porque quando nós lutamos e lutamos contra uma cena que é uma condição, tipo o chefe, lá está. Aliás, mesmo o chefe, que é aquele é o teu chefe. O chefe é um otário, mas tu podes mudar de chefe. Yeah. Ou seja, aí é o problema. Tipo, estás naquele trabalho, pronto, ele é um otário, pronto, tu podes sair. Há muito mais para mudarmos. Eu até diria que há mais problemas do que condições, percebes? Sem Nem dúvida. saber explicar isto, mas é tipo. Completamente. Completamente. Tipo, Há yeah, até muito mais mesmo, coisas que tu controlas na tua vida do que tu não controlas. Eu yeah, gosto muito daquela frase de, ou daquele, é mais um exercício que é, se tu tivesses na tua melhor versão possível, ou seja, com as mesmas condições que tu tens agora, não é? Tens duas pernas, dois braços, uma cabeça, nasceste onde nasceste, com as pessoas que nasceste, pronto. Todas as condições tu tens. Pá, não alteras nada, não podes alterar, é o que é. A melhor versão da Babita, a melhor versão da Joana, o que é que estaria a fazer? Percebes? Seria um Cristiano Ronaldo? Será que nós também não poderíamos ser um Cristiano Ronaldo nas nossas cenas, na nossa vida? Claro que poderíamos. Se nós fôssemos a melhor versão, nós poderíamos. Portanto, há muito mais variáveis na nossa vida que nós controlamos do que aquelas que nós não controlamos. yeah, Completamente. Completamente. yeah. Mesmo tu que tu tens muitas condições chatas. Yeah, yeah. Sim, é isso. Tipo, eu estava a pensar até outra cena. Por exemplo, alguém tem um acidente e fica em cadeira de rodas. Tipo, isso é uma condição. Pronto, se não conseguir mesmo nunca mais andar, né? Isso é uma condição. Tipo, é chato. Claro que é. Aliás, chato com M, né? Tipo, é horrível. Claro que é, mas literalmente é uma condição. Quando nós começamos a aceitar as coisas, e por isso é que eu acho que às vezes também. Às vezes não, não é às vezes, é sempre. É importante ter fé, porque aquilo que a Joana estava a dizer foi, obviamente, tipo, os meus pais terem falecido não é um problema, é uma condição, não é? Tipo, eu não tenho fisicamente os meus pais, nem vou ter mais na minha vida. E claro que custa, e claro que eu choro, e vou chorar muitas mais vezes ao longo da minha vida,
mas e é aí que entra a fé também, porque isso ajuda-nos a dar algum consolo, digamos, de ok, e agora? É tipo, esta é a situação, e agora o que é que eu faço? Eu acho que é mesmo este o pensamento, que é, e agora? O que é que eu posso fazer agora, para a frente? Yeah, eu acho que a fé, isto poderia ser outro tema, mas a fé traz a razão que tu procuras, o porquê, a resposta ao porquê, não é? Quando Yeah. alguma coisa acontece na nossa vida em uma condição e é chato com M, como tu dizes, é tipo, Melhorei! porquê? Nota para melhorei! Yeah, yeah. Ah, não vou dizer o que eu ia dizer, mas entretanto perdi-me. Fugiu uma ideia. Tu E tens a gozar comigo é tendência, assim. tens a tendência de questionar porquê, porque é agora, porque é eu, porque é mim, porque é isto, porque é aquilo, não é? E a fé dá-te aquele consolo de porque Deus quis, portanto é porque foi o melhor, não é? Yeah. É uma força maior e nós só vamos perceber depois. Ou então não percebemos, também não precisamos de perceber, não é? Yeah. Mas isso poderia ser aqui outro tema, mas tu estavas a falar, eu fui-me lembrando de várias coisas, por exemplo, quando tu disseste discutir política e não sei o que no limite nós podemos mudar o voto, eu acho mesmo muito importante que os grandes movimentos começam em conversas, não é? As grandes transformações políticas da história começaram com pequenos grupinhos de pessoas que se uniram, que se juntavam para conversar, para debater ideias. No entanto, essa conversa é sempre dividida em duas partes. A primeira, detectar os problemas, o que é preciso mudar, e a segunda é qual é a solução. Yeah. As pessoas esquecem-se dessa segunda parte, dessas discussões, que é, ok, vou reclamar o jantar inteiro, vou reclamar o dia inteiro, vou reclamar em toda a conversa. Mas não, é, ok, aconteceu isto, isto e isto, mas como é que nós podemos ajudar o nosso mundo, a nossa sociedade, as pessoas à nossa volta a terem uma vida melhor? Não é só sobre o indivíduo, é sobre a sociedade no geral. E depois, como é que eu posso mudar-me a mim? Porque mesmo que eu não consiga mudar a sociedade no geral, eu posso mudar a minha casa, eu posso mudar a minha realidade, eu posso mudar o meu lar, não é? E nós não conseguimos. E é pela ordem contrária àquilo que eu disse, não é? Porque eu não consigo ajudar os outros se eu não me ajudar a mim, eu não consigo ajudar a sociedade se eu não ajudar o meu lar. Portanto, começa connosco, começa em nossa casa. E depois aí sim nós podemos espalhar a mensagem. Por exemplo, eu considero que o GBR é uma mensagem, não é? Para além de toda a nossa comunidade, o curso, etc, etc, todos os webinars que nós temos, é uma mensagem que nós trazemos para a nossa casa primeiro, para nós a nível individual, e que depois expomos para a sociedade, para o mundo lá fora. Portanto, nós podemos discutir, está tudo bem, agora não podemos não podemos ficar por aí. Estavas a falar também a questão do tempo, da meteorologia. E eu lembrei-me daquela influencer que tu mostraste esta semana, que eu por acaso também sigo, também gosto, e ela estava a dizer que deprimia quando começava a vir o inverno, quando começava a vir o frio. E estava a expor, tipo, como é que ela reagia a isso e não sei o quê. E eu reconheço que por vezes é importante nós falarmos das coisas menos boas, que nós sentimos, e toda a gente tem dias maus, toda a gente tem problemas, toda a gente tem coisas que gostava que fossem diferentes e não são, e vamos lutar e vamos trabalhar, etc, etc. Agora, também depende da forma como nós expomos as coisas, que é só porque está a chuva, só porque está frio. Não, há coisas lindas que se podem fazer à chuva, há coisas lindas que se podem fazer com o frio. Não é? Eu gosto muito de cada fase do ano, honestamente. Eu adoro a lareira, adoro comer as castanhinhas, adoro ouvir a chuva lá fora. Pá, o que eu não adoraria era me levantar às 6 da manhã ou 7 da manhã e ter que ir para a chuva. E era um bocadinho mais chato. Mas aí, lá está, era um problema que eu quis resolver na minha vida, por isso não tem que acontecer. Ou pelo menos não tem que acontecer todos os dias da semana. Mas pronto, o que eu estava a dizer, agora perdi-me nestas cenas, mas eu não te quis interromper, então fui Yeah. sumando. Mas, ou seja, a maioria das pessoas fica presa a querer mudar o que não pode e desiste do que pode. Ou seja, eu não consigo mudar este facto Diz da minha outra vez vida. essa frase, porque eu acho que essa frase é bem importante. Ok. A maioria das pessoas fica presa a querer mudar o que não pode e desiste do que pode. É isto. Ou seja, tu estás ali a bater no ceguinho e a deprimir com uma coisa que tu não podes mudar, que tu não controlas. Por exemplo, o exemplo do chefe. De que é que serve tu continuares a batalhar sobre o facto do teu chefe ser isto ou ser aquilo? Tu consegues mudar o que o teu chefe é? Para! Chega! Pensa, o que é que tu podes mudar para não teres que olhar para a cara do teu chefe nunca mais na vida nem depender dele, não é?
Ou seja, para de focar naquilo que tu não podes mudar, que é uma condição simplesmente, né? Neste caso é uma condição para ti, um problema para outra pessoa, porque o E chefe nós pode não mudar. podemos mudar as outras pessoas, ponto super importante, e não é só Exatamente. esquecer. Ou seja, o facto de o teu chefe ser uma grande besta é uma condição para ti, um problema para ele. Ou seja, é uma condição, porque tu não consegues passar o teu chefe de besta à bestial, mas ele consegue. Portanto, é um problema para ele porque ele pode mudar e pode evoluir, etc, etc. Ou seja, para de focar nas coisas que tu não controlas e para de desistir daquilo que efetivamente podes controlar, não é? Ou seja, aquela, como eu estava a dizer há bocado, a cena de eu sou assim, isto, aquilo, e nananana. Não, tu podes mudar isso. Tu podes mudar imensas coisas na tua vida, podes mudar imensas variáveis na tua vida, portanto, para de desistir daquilo que Nomeadamente pode tu. ser mudado. Hã? Podes mudar imensas variáveis na tua vida, nomeadamente a ti, A ti, né? Nós exatamente. próprios. Exatamente. Portanto, aqui a maturidade neste assunto é aceitar o que é e agir sobre aquilo que pode ser mudado. Portanto, tu vais evoluir, tu vais crescer, tu vais atingir a tua maturidade emocional quando tu fizeres as pazes com aquilo que é e que tu não consegues mudar e que é efetivamente uma condição e que te focas única e exclusivamente naquilo que tu podes mudar. E isto dito assim parece muito fácil, Yeah. não é? Não é? É suposto doer, é suposto. Pronto, não é? É suposto chorar, é suposto ser doloroso por vezes, mas nós vamos tender para a perfeição, pelo menos tender para a perfeição. Chegar à perfeição não existe. Nem Olha, Jesus, que era Jesus, era perfeito. Não é? Portanto, yeah. nós também não vamos ser, mas podemos tender para isso. Podemos tender para nos esforçarmos para esta maturidade máxima emocional de não nos preocuparmos com o é o que é, simplesmente deixarmos de lado e focarmos em agir para aquilo que consegue ser mudado ou alterado. Yeah, eu estava a pensar, tipo, porque esse, eu sinto, lá está, é isso, é, as pessoas usam o é o que é para coisas que podem mudar. E tipo, e atenção, isso também acontece connosco, né? E por isso é que é tão importante nós irmos trabalhando sobre essas ideias no podcast também para nós próprios, porque eu Exatamente. estava a pensar noutro exemplo, que é, por exemplo, estou a pensar noutro exemplo, por exemplo, imagina, relações, lá está, que vem daquilo de, há uma coisa que nós não conseguimos mudar, que é as outras pessoas, não é? Relações. Aquela pessoa traiu-me. Isso é uma condição. Isso aconteceu, não dá para mudar. Mas aquilo que eu vou fazer a seguir é que é problema meu, né? Ou aquela pessoa bateu-me. Aquilo que eu vou fazer a seguir é problema meu. E achar que, e agora estava-me a lembrar até mesmo do meu próprio exemplo, eu já tive algumas relações e no final da minha última relação eu lembro de pensar assim, Fónix, tipo, as minhas relações não estão a resultar, e a única pessoa em comum sou eu, então se calhar o problema era meu, não é? Não é que não tenha acontecido outras coisas que eu agora olho para trás e, ou seja, aquilo aconteceu, efetivamente, foi um facto que aquilo aconteceu, mas no final do dia era problema meu porque eu é que estava a aceitar aquilo. Não sei se isto ficou confuso, mas eu acho que é mesmo. Sim, eu acho que eu estou-me a lembrar de um exemplo de uma conversa que eu ouvi, também estava assim não era num, sim, era um serviço, pronto, um sítio tipo cabeleireiro, cenas assim. E estavam duas pessoas e estavam a conversar, as duas raparigas. E ela estava tipo a queixar-se, dizer: Fogo, eu só atraio pessoas de porcaria para a minha vida, tipo relações de porcaria, né? Ela até usou outro termo, tipo ao meio de para a minha vida, e eu, claro que eu não me ia meter na conversa, obviamente. Mas aquilo que eu estava a pensar é: porquê que isso será que está a acontecer? Porquê que esta pessoa se está a queixar como se fosse uma coitadinha, do género, fogo, coitadinha de mim, só atrai pessoas de porcaria? Ahm, Apetece-me tanto dizer a esta pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Olha, porquê que será que isso está a acontecer? Será que és tu que estás a atrair essas pessoas? É que é a única variável aqui. Porque é que umas pessoas atraem pessoas de jeito e outras não? Né? Se calhar começa em ti, mudares aquilo que tu procuras. No limite, quem é que escolheu esses homens para ti? Foste tu. Porquê é que os escolheste a eles e não a outros? Porquê é que escolheste maus em vez de bons? Yeah, Qual é o padrão? Não é? E yeah. isto pode Está ajudar muito mais no imensas nosso controle. pessoas. Yeah. Yeah. Está mesmo muito mais no nosso controle tudo, nossa. Por isso, a pergunta é, o que é que tu estás a tratar como condição, mas na verdade é um problema? Tipo isso, né? Essa mulher.
E o que é que estás a chamar de problema? Mas é só uma condição da tua vida, algo que literalmente precisas de aceitar. Quantas desculpas, efetivamente, é que tu estás a usar para não agir? Porque no final do dia, quando nós tratamos uma condição como um problema e estamos a chamar, né? Hum, aliás, exato, quando nós. Espera, perdi-me. Quando é uma condição e nós tratamos como um problema, mas na verdade nós não podemos mudar, é uma desculpa para tipo, não é assim. Não, não, tu, se calhar, Yeah, tipo, temos que fazer algo. E olhar e parar e pensar que é ok, eu estou a gastar energia. Ainda hoje eu disse isso a uma pessoa. Tipo, essa pessoa estava-me a dizer que estava um bocado mal, uma pessoa da equipa, e eu estava-lhe a dizer o que é que tu podes controlar. Por isso a questão é se estás a gastar energia naquilo que tu controlas ou naquilo que tu não controlas. Porque exatamente. coisas más vão sempre acontecer. Coisas boas também, tá? Mas há sempre coisas a acontecer. É aquela frase que nós passamos muito no nosso webinar à quarta-feira, de tu não controlas o vento, mas podes ajustar as velas do barco, né? Tipo, o vento sopra para todos. Mas vem muito mais da reação que as pessoas têm do que propriamente dos problemas. Eu acredito nisso, tipo, eu acredito muito numa ideia que é, se tu fores fraco, tu estás lixado. Por isso nós temos mesmo que ser muito fortes na vida. E eu acho que vem disso, destas conversas, de pôr isto em prática e outras cenas. Yeah. Qual é a alternativa, não é? Tu és a principal prejudicada, porque, por exemplo, imagina, eu sou, sei lá, já te disse que te admiro imenso, não é? Ou seja, faça tudo aquilo que tu já passaste, eu não sei onde é que eu estaria se estivesse no teu lugar, honestamente. Não podes chegar outra vez, já esgotaste tudo no último live. Não, não posso, não posso fogo também. Mas, ou seja, o que é que eu ia dizer? Perdi-me agora com isso. Estou-me sempre a perder. Estás grávida, Deixa-me dei um mais desconto, burra. mal. Fico mais, menos focada. Mas, ou seja, já sei. Todas essas condições, tu podias ter dois caminhos. É teres essas mesmas condições, porque isso não dava para alterar, e reagires face a isso de uma forma bem má, não é? De prejudicares. Ou então fazeres aquilo que tu fazes, que é ser extraordinariamente forte, fónix, né? E seguires e lutares e encontrares o bom nas coisas e bora lá, apesar de, obviamente, choraste estes teus momentos, claro que sim, como é óbvio, o teu luto também, mas não deixares que existam problemas na tua vida por causa disso. Não é? Deixares que a condição termine na condição e que não se abram problemas. Ahm, e a principal beneficiada ou prejudicada nesta atitude és tu, não é? Então, qual é a alternativa? Aquilo já aconteceu. Tu até te podes vitimizar, mas quem é que vai sair mais prejudicado no meio disso? És tu, tu é que vais abrir problemas na tua vida. E a maior parte das pessoas agarra nessas condições e abre problemas. É, sem dúvida. Cria ainda mais problemas. Então, em vez de ter só condições de porcaria, depois vais ter problemas de porcaria. Não é? Quando É, podias só ter as condições. Portanto, lutar para sermos fortes e contornarmos isso e não deixarmos que isso nos prejudique, pelo menos que não nos prejudique tanto, nós é que vamos escolher os benefícios disso, não é? Portanto, e a mesma coisa para o lado bom, para as condições incríveis na nossa vida. Não é? Uma frase que me ficou imenso das Sunday Calls que nós tivemos com a Kátia, que foi as queixas que nós temos constantemente no nosso dia a dia têm por base bênçãos, não é? Que é também olhar para o lado bom das coisas, que é, pá, cansa-me mais a falar, cansa-me mais a fazer exercício físico, esqueço-me, estou mais burra. Fónix, mas é uma bênção estar grávida, é lindo, não é? Portanto, tudo que nós nos podemos queixar tem por base as nossas melhores coisas na vida. Por é. isso, não limitamos vivos, não é? Yeah. Mas estávamos aqui a atrasar um bocado. Portanto, para terminarmos, nós queremos deixar um desafio para vocês. Pega num papel, descreve três coisas que hoje tu sentes que te estão a incomodar. Olha, isto incomoda-me, isto incomoda-me. Ok? Escreve estas três coisas e depois pergunta-te: isto é uma condição? Será que eu posso mudar isto? Ou será que isto é um problema e eu consigo resolver? Se for uma condição, aceita e adapta a tua vida para aquilo. Se for um problema, faz um plano e começa hoje a mudar isso. A trabalhar na resolução para que esse problema se resolva. A tua vida muda, hum, quando paras de discutir com a realidade e começas a trabalhar nas soluções. Portanto,
para de discutir com a realidade, com aquelas que são as condições, que são aquilo que não dá para mudar, e começa a trabalhar nas soluções daquilo que efetivamente dá para mudar. Portanto, Sim. escreve estas três coisas, estas coisas que hoje te incomodam e pergunta: é um problema ou é uma solução? Desculpem, é um problema ou é uma condição? Se for uma condição, façam os passos com isso, adaptem e sigam. Se for um problema, comecem a trabalhar na solução e escrever essa solução e a pôr em prática. Ok? Yes, acho que não há grande coisa a acrescentar. Eu estava a pensar só numa coisa que não estava planeado dizer, mas é super importante, que é para todas as pessoas que estão a pensar, fogo, realmente, nunca tinha pensado sobre isto, isto acontece-me imensas vezes, as pessoas à minha volta também são assim. Malta, isso é cultural. Nós em Portugal premiamos o sofrimento e o coitadinho, ok? Se vocês entrarem no café, está o Manela a dizer que está mal porque ganha pouco, o Joaquim a dizer que está pior e a Maria a dizer que está desempregada e que tem três filhos para alimentar. Quem é que ganha a conversa, com muitas aspas? A Maria. Porquê? Porque está pior. Onde é que está a lógica? Não há lógica. Mas nós em Portugal premiamos, ou a maioria das pessoas em Portugal, permeia esse sofrimento, permeia a dor, quando na verdade há zero prémio em ficar aí. O prémio é nós irmos atrás da vida que nós queremos. Por isso, se tu trocas isto tudo, primeiro, ainda bem que estás a ouvir este podcast, dá para mudar. E é isso, eu acredito que é quanto mais tu trabalhares nesta mentalidade, nesta maneira de olhar para as coisas, melhor. A tua liberdade começa quando tu aceitas as condições, literalmente, e tu resolves os teus problemas. Por isso, boa semana a todos e beijinho grande!